Todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Também queremos saudar todos que nos visitam essa noite. É uma alegria imensa poder recebê-los em nossa comunidade, que vocês possam realmente se sentir acolhidos e em família. Amém? Antes de nós irmos para a mensagem, eu quero fazer a recomendação de 2 livros da área da história cristã. Esse livro um pouquinho maior, é um panorama, a igreja cristã na história, das origens até os dias atuais, do professor Franklin Ferreira. É maravilhoso esse livro, vale a pena o investimento, mas talvez você se assuste com o tamanho dele, né? Porque é um pouquinho grande, mas é bem resumido, tem muita coisa. Mas que, quem sabe você queira ver um panorama mais curto, nós temos ali também disponível este daqui, Panorama da História Cristã, de Hernandes Dias Lopes. Então nós indicamos esses livros também aos irmãos, amém? Vou deixar aqui, mas vai estar lá atrás mais tarde. Meus irmãos, essa é a nossa 13ª mensagem, ou 14ª? Terceira? Só para ver se os irmãos estão ligados. 13ª mensagem na nossa série de exposições no livro de Atos, e hoje nós falaremos sobre o discurso de Estevão. E o texto de hoje é um texto um pouquinho extenso. Nós veremos do capítulo 6, dos versículos 8 até o final dele, e entraremos no capítulo 7 até o versículo 53. Não vai ser uma vigília, porque nós não iremos lê-lo todo o texto. Inclusive, eu não coloquei na projeção o texto, para que os irmãos possam abrir as suas Bíblias e irem conferindo na medida em que nós vamos fazendo a exposição. Amém? Semana passada, o nosso irmão Misa expôs o início do capítulo 6. E eu assisti depois a pregação, e eu recomendo aos irmãos assistirem também, se você perdeu. Pois o nosso irmão fez uma exposição acerca do serviço, de servir a igreja, de servir a comunidade. Como o Misa expôs, nós vimos que estava tendo um descuido com as viúvas na distribuição de alimentos, e com isso acabou gerando uma murmuração. Então os 12 se reúnem e entendem que não é certo negligenciarem o ministério da oração e da palavra de Deus, a fim de servirem as mesas. E como nós vimos, eles não estão dizendo que servir é menos importante, mas que era necessário delegar alguém para se fazer isso, enquanto os apóstolos se dedicariam ao ministério da oração e da palavra. E como diz John Stott, ele diz: ambos são ministérios cristãos que visam servir a Deus e ao seu povo. Ambos exigem pessoas espirituais, cheias do Espírito Santo, para exercê-los. O que acontece? Então 7 homens são escolhidos, e destes 7 homens, 2 irão ganhar um pouco mais de destaque entre os outros. Quem são eles? Filipe e Estevão. E no restante dos capítulos 6 e 7, nós veremos um pouco mais sobre esse homem chamado Estevão. Amém? Meus irmãos, não sei se vocês observaram, se vocês que estão acompanhando toda a série, mas nós chegamos agora no capítulo 6 e 7, numa espécie de transição do livro. O livro é Atos dos Apóstolos, não é mesmo? É claro que deveria ser Atos do Espírito Santo, mas até aqui existe um personagem que chama mais atenção, um pouquinho mais de destaque. Qual é ele? Pedro, exatamente. Mas, e agora vai surgir um outro nome. Esse, porém, não é um apóstolo, é um diácono da igreja de Deus. E nessa noite eu gostaria de dividir o sermão em 3 pontos. Primeiro ponto, se você está anotando, é quem era Estevão. O segundo é a oposição dos religiosos. E por fim nós falaremos sobre o discurso de Estevão.
Vamos ver o primeiro? Quem era esse homem chamado Estevão? Como vimos, Estevão aparece pela primeira vez no capítulo 6, versículo 5. E ele é apresentado como um dos 7 homens escolhidos para ajudar na distribuição dos alimentos entre as viúvas. E desde já alguns detalhes sobre esse homem já nos chamam a atenção, pois vimos que ele não foi escolhido de forma aleatória. Não olharam para ele e disseram, não, ok, venha você mesmo, não. Mas o texto faz questão de mostrar que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Outra informação bastante importante é que o nome Estevão vem de origem grega, que é Stefanos, e o seu nome significa coroa. Isso chega a ser algo bastante simbólico, pois é Estevão o primeiro a receber a coroa do martírio no cristianismo. Estevão era provavelmente um judeu helenista, ou seja, um judeu da diáspora que falava grego, e pode ser que isso o tornava mais sensível às questões culturais e sociais entre os crentes vindos de fora de Jerusalém. E um detalhe que chama também a atenção no capítulo 6 e 7 sobre a vida de Estevão, é que constantemente o texto sagrado diz que esse homem era cheio. Ok, mas cheio de quê? Capítulo 6, versículo 5 diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Capítulo 6, versículo 8 diz que ele era um homem cheio da graça e do poder de Deus. Capítulo 7, 55 diz que ele era cheio do Espírito Santo. Percebam que essa é a marca de Estevão. Estevão era um homem cheio de Deus, cheio de fé, cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio de poder. E ainda diz o texto que Estevão realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Nós estamos vendo um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, como foi falado na semana passada, e esse transbordamento do Espírito vai para as mãos, vai para a ação. Não existe esse negócio de, é cheio do Espírito Santo, mas não é demonstrado na prática, não existe. Mas é claro que nem todos veriam isso com bons olhos. É claro que vai se levantar a perseguição, e é o que de fato acontece. Você está com a sua Bíblia aberta, Atos, capítulo 6, versículo 9. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia, da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Percebam que membros da Sinagoga dos Libertos, ou seja, um grupo de judeus que foram prisioneiros de guerra, e quem os romanos haviam capturado e que depois de alguns anos haviam sido soltos, esse grupo busca se opor ao Evangelho. E diz o texto que eles começam a discutir com Estevão. Mas perceba que algo chama atenção no texto, porque o texto diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Perceba esse transbordamento na vida de Estevão. E uma coisa que fica muito notória aqui, que nós devemos observar Deus capacita os seus servos. Percebam isso. Façam essa abertura de janela aqui e olhem Estevão. Estevão não era um apóstolo. Isso é importante porque muitos pensam que Deus só usa alguns. Não, Deus usa o fulano, acho que ele é mais especial. Não é assim que Deus trabalha. E a vida de Estevão é prova disso, pois ele nos lembra que Deus usa homens comuns para o louvor da sua glória.
Não sei se você conhece um dos grandes missionários chamado Hudson Taylor, pai das missões na China. E ele foi para lá muito jovem e ele dizia: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Meus irmãos, Deus está usando Estevão e Ele quer usar você. Mas será fácil? Nem sempre. Mesmo o texto dizendo que aqueles homens não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava, o que é que acontece? Será que eles vão converter? Eles se opõem a Estevão. O que é que eles fazem? Nosso segundo ponto, nós vemos a oposição dos religiosos. Versículos 11 a 14 do capítulo 6. Versículo 11: então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Faça um link aqui. Observem que as acusações feitas a Estevão são as mesmas que foram feitas contra Jesus. Marcos 14, 58, você pode ver isso. Estevão é um verdadeiro discípulo. E claro que o seu caminho se assemelha ao do seu mestre. Com essas falsas acusações, vemos que há ali uma agitação do povo, dos líderes religiosos. E outra vez no livro de Atos eles decidem prender. Vamos resolver isso com cárcere, com prisão. Eles prendem Estevão e o levam perante o sinédrio. E ali esses homens apresentam falsas testemunhas, dizendo, versículos 13 e 14, este homem não para de falar contra este santo lugar, contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Percebam que a acusação que estão fazendo contra Estevão é teologicamente significativa, porque ele está sendo acusado de blasfemar o templo e a lei. Basicamente os dois pilares do judaísmo do segundo templo. Isso revela que a mensagem cristã era percebida como algo subversivo. Não porque negasse o Antigo Testamento, não, mas porque ela apontava para o seu cumprimento em Cristo. O que acontece? Estevão está diante do sinédrio, Estevão está no banco dos réus, mas diz o texto que enquanto olhavam para ele, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Comentaristas dizem que o rosto resplandecente de Estevão remete a Moisés. Vocês lembram de Moisés? Após a comunhão com Deus em Êxodo 34. Era como se o seu semblante refletisse a glória de Deus. E é em meio a tudo isso que nós entramos no capítulo 7. E de imediato nós vemos o sumo sacerdote questionando Estevão, perguntando a ele se as acusações feitas contra ele eram de fato verdadeiras. É aí então que nós temos o grande discurso de Estevão. E esse é o discurso mais longo de todo o livro de Atos. Nós estamos diante de uma maravilhosa exposição bíblica. Percebam que Estevão não era apóstolo, mas ele conhecia profundamente as Escrituras. Então Estevão começa a expor a soberania de Deus,
o Deus de toda a história, e também a dureza do coração de Israel. Estevão, acusado de blasfemar contra Moisés, contra a lei e contra o templo, inicia o seu discurso, o seu sermão. E ele começa falando da história de Deus. E percebam que ele traça uma linha que vai de Abraão até Cristo. Estevão começa a sua defesa mostrando que a sua fé está firmemente enraizada na história do povo de Deus. O que eles estão fazendo não é algo novo. Então nós temos o discurso deste homem. Mais uma divisão no texto. O seu discurso, nós podemos dividir ele em 5 partes. O chamado de Abraão, a história de José, o ministério de Moisés, o tabernáculo e o templo, e a acusação direta contra os líderes. Mas percebam como Estevão começa o seu discurso. Estevão começa o seu discurso no versículo 2 do capítulo 7, dizendo: irmãos e pais, ouçam-me. E como é que ele dá início? Ele diz: o Deus glorioso apareceu a Abraão. Percebam? Ele começa o seu discurso exaltando o grande Deus. E ele destaca que Deus já estava agindo antes de qualquer instituição religiosa de Israel. Então, nos versículos 2 a 8, nós somos informados deste homem chamado Abraão. Os versículos 2 a 8, Estevão lembra deste homem, Abraão. Mas por que não lembrou de outros antes de Abraão? Por que não lembrou do próprio Adão? Porque para os judeus, a história começa com Abraão. E versículo 2, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse. Com isso, Estevão desafia a noção que aqueles homens têm, de que Deus está limitado a determinados lugares. Estevão lembra que aqueles homens que Abraão foi chamado por Deus, lá em Ur dos Caldeus. Estevão faz isso para mostrar que a promessa da descendência e herança foi feita antes mesmo da posse de Canaã, mostrando que a bênção de Deus não depende da terra ou do templo. E nós precisamos lembrar disso também, de que a presença de Deus não está restrita a um lugar geográfico, mas que Deus age onde Ele quer. Às vezes nós queremos colocá-lo dentro da nossa caixinha, né? Não, Ele só pode operar aqui, nessas métricas. Não. Deus age soberanamente como Ele deseja. E olhando a história de Abraão, nós vemos que Deus age e que a sua presença não está limitada às estruturas humanas. Ele é quem conduz a sua história redentora segundo a sua promessa. Interessante destacar que mesmo Abraão, não sabendo aonde ia, ele creu que sob a direção de Deus encontraria algo melhor. Mesmo não tendo filhos, creu que a promessa se tornaria realidade. Estevão, assim como Paulo depois, quer mostrar que a fé de Abraão é um modelo do verdadeiro relacionamento com Deus, não as obras da lei, não o apego ao templo. Além disso, ele recebeu um sinal da aliança, a circuncisão. E assim se iniciou a sua descendência que carregaria a aliança de Deus, versículos 7 e 8. Após então, Estevão falar de Abraão, ele parte para um outro exemplo. Agora ele fala de um homem chamado José. O rejeitado que se tornou
Salvador, dos versículos 9 a 16. Perceba, a segunda parte do discurso de Estevão é que ele menciona este homem bastante conhecido chamado José. Aquele lá de Gênesis que foi rejeitado e vendido por seus irmãos. E veja comigo o versículo 9. Diz o texto: os patriarcas, cheios de inveja, venderam José como escravo para o Egito. Mas olhem o finalzinho desse versículo. Mas Deus estava com ele. No Egito, um lugar de opressão, Deus usa José para preservar a vida de muitos. Versículo 10. Deus o libertou de todas as suas aflições. Concedeu-lhe favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o tornou governador do Egito e de todo o palácio. O que Estevão está nos mostrando aqui, outro aspecto bastante importante do seu discurso, é a ação de Deus fora dos limites de Israel. Deus opera mesmo em terras estrangeiras. E outra vez aqui nós temos mais uma rejeição aos líderes. Perceba que o que Estevão está querendo mostrar é que o povo de Israel tem um padrão. Normalmente eles rejeitam os enviados de Deus. Talvez eles ainda não tinham percebido. Mas José é uma tipologia de Cristo. Você já notou isso? Você já leu a história de José com essa lente? De que ele prefigura Cristo? Eu sei que muitos, quando falam de José, vão falar somente dos sonhos, né? Mas como que José é uma tipologia de Cristo? Como assim? Eu explico. José, assim como Jesus, foi profundamente amado pelo seu pai. Ambos foram rejeitados pelos seus. José por seus irmãos, Jesus pelos líderes de Israel. A venda de José ao Egito prefigura a traição de Cristo. Observe que em ambos os casos, a traição veio por meio de pessoas próximas. E ambas envolveram o quê? Dinheiro. José foi falsamente acusado e lançado na prisão. Jesus foi falsamente acusado e condenado à morte. José sofreu por crimes que não cometeu, assim como Cristo. E ambos permaneceram fiéis a Deus em meio à injustiça. Após o sofrimento, José é colocado no posto de governador. Jesus, após o sofrimento, é exaltado à direita de Deus após a sua ressurreição. É assim que devemos olhar as Escrituras. Elas apontam para Cristo. E Estevão está mostrando exatamente isso. Ele já vai chegar no grande ponto. Ele está dizendo: vocês estão vendo? Deus levanta líderes, mas vocês os rejeitam. E após falar de José, na sua terceira parte, ele fala de um outro grande homem, Moisés. Versículos 17 a 43. Terceira parte, Estevão fala desse homem, o libertador do povo. Observe comigo, versículos 20 e 27. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Versículo 27. Mas o homem que maltratava o outro, empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Percebam que Moisés é rejeitado pelos israelitas, mesmo sendo ele enviado por Deus. Moisés cresce no Egito, mas ele sente o peso do chamado de Deus. E ao tentar intervir em favor de um homem hebreu, ele é rejeitado. O que acontece? Moisés foge, mas é chamado por Deus na sarça ardente.
Versículo 35, veja comigo. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. E quando Moisés volta ao Egito, realiza sinais e maravilhas. Foi este Moisés que disse aos israelitas, versículo 37, Deus lhes levantará dentre seus próprios irmãos um profeta como eu. Percebam que Moisés, ele é um mediador da aliança. O texto diz que ele é aquele que recebe palavras vivas para transmitir ao povo, versículo 38. Mas novamente o povo rejeita o mensageiro de Deus. Versículo 39. Mas nossos antepassados recusaram obedecer-lhe. Pelo contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. E o versículo 31 diz uma coisa que é impressionante. Diz que fizeram para si um bezerro de ouro e entregaram-se à idolatria. Percebam, eles estão rejeitando os líderes enviados por Deus. Mas olhem que pesado, o que é pesado, o que acontece depois disso. Olhem como é pesado se entregar à idolatria, se entregar aos falsos deuses. Ok, já que vocês querem se entregar aos falsos deuses, viver da sua maneira, viver prostrado a eles. Então veja o versículo 42. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros. A pior coisa que pode acontecer é Deus nos entregar a nossa falsa adoração. A pior coisa que pode acontecer é Deus olhar para você e dizer, já que você quer viver dessa maneira, beleza, viva assim. As consequências virão. O que acontece? Deus se afasta deles. Pesado, não é? Deus se afasta deles e os entrega às suas falsas adorações e idolatria. Mas Estevão avança em seu discurso. E agora na quarta parte ele fala sobre o tabernáculo e o templo. Versículos 44 a 50. Estevão reconhece que o tabernáculo foi de fato uma instituição divina, foi ordenada por Deus. Versículos 44 e 45, veja comigo. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi. Estevão reconhece isso. Ele também reconhece que Salomão construiu o templo. Versículo 47. Foi Salomão que lhe construiu a casa. Ele não está negando, mas ele rompe com a ideia de que Deus está limitado a esse espaço. Versículos 48 e 49. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Perceba o quanto que Estevão era conhecedor das Escrituras. Porque ele está fazendo a citação de Isaías 66. Ele está dizendo, a verdade é que Deus é o Criador dos céus e da terra. E nenhum edifício, nada por mais glorioso que seja, pode contê-lo. Ele está dizendo que a estrutura, a presença de Deus não está condicionada a estruturas físicas, mas ao seu próprio querer que é soberano. Estevão afirma isso. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
E isso confronta diretamente a acusação de que ele era contra o templo. Já que estão me acusando, vocês vão ter que me acusar mesmo. Mas o argumento dele é o seguinte: o templo é importante, sim, mas ele era apenas um sinal, uma sombra do verdadeiro santuário, Cristo. Por fim, a última parte do seu discurso é a parte ainda mais direta. É quando ele fala da rejeição a Cristo. Versículos 51 a 53. Percebam que no seu discurso, após recapitular toda a história de Israel, destacando o padrão de rejeição aos enviados de Deus, agora Estevão muda o tom. Estevão sai da narrativa histórica e agora ele assume uma postura confrontadora. Estevão acusa os seus ouvintes, versículo 51, de serem obstinados de coração e de ouvidos. O texto grego dá a ideia de que essa obstinação é a rigidez que resiste à verdade. Estevão está mostrando que eles não apenas rejeitavam os líderes enviados por Deus, mas eles rejeitavam o próprio Deus. Versículo 52. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Percebam que Estevão demonstra que a rejeição a Jesus não foi um acidente. Eles não apenas desprezaram os mensageiros, mas como eles também mataram o próprio Jesus. Estevão está dizendo: vocês se colocaram contra a própria história de Deus, porque toda a história de Israel estava se dirigindo a Cristo, mas quando ele veio, vocês o rejeitaram, como fizeram com José, como fizeram com Moisés. Mas agora o crime é maior. Vocês rejeitaram o próprio Filho de Deus. E Estevão mostra que o problema não é a lei. O problema não é o templo, nem os patriarcas. O problema é o coração rebelde, que se recusa a ouvir a voz de Deus. Ao rejeitarem Jesus, eles não apenas violaram a lei, mas eles demonstraram que não tinham comunhão com o Deus da aliança. A dureza de coração e a resistência ao Espírito são as marcas daqueles que, mesmo tendo a lei, percebam que Estevão está diante de religiosos, mesmo tendo a lei, mesmo tendo os profetas, o templo, eles falharam em ver o justo, o Filho de Deus. Meus irmãos, o que nós aprendemos com a vida e com o discurso de Estevão? Como isso muda a nossa caminhada hoje? Talvez algumas coisas pareçam, não, está distante, não é mesmo? Esse texto é de 2000 anos atrás, eu acho que... Mas ele fala com nós hoje. E à luz desse texto nós podemos destacar algumas coisas. A primeira delas, quando nós olhamos para a vida de Estevão, e que nós precisamos estar cientes disso, lembrar disso, é que Deus usa pessoas consideradas comuns, cheias do Espírito. Como eu disse, Estevão não era apóstolo, Estevão não era pastor, como se Deus só usasse pessoas com um ofício, não. Ele era um diácono que servia as mesas, e como vimos, isso não era algo de menor importância.
Mas o que chama muita atenção em toda a sua vida é que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder. E Deus o usou para impactar vidas, para confrontar líderes religiosos e proclamar a verdade com coragem. Meu irmão e minha irmã, você também é chamado a ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não é algo apenas para alguns, mas é uma ordem a todo discípulo de Jesus. Vocês lembram do apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios? Ele diz: encham-se, sejam cheios do Espírito. Nós temos ali um imperativo, uma ordem. Esse enchimento não é encham-se hoje e amanhã está bom, não, é um enchimento constante. Você pode, meu irmão, ser usado por Deus poderosamente, mesmo sem ter um título. Porque o que Deus procura são corações cheios do Espírito, dispostos a lhe obedecer. E como nós podemos ser cheios? Separe um tempo todos os dias essa semana para se encher da palavra e da oração. Sirva alguém de forma intencional, na casa, no trabalho, na igreja. Deus quer usar você, meu irmão. Ah, mas eu acho que eu sou tão pecador. Eu também sou. O apóstolo Paulo dizia que se considerava como o pior dos pecadores. E quando a gente olha para a vida dele, a gente pensa, o que sobra para nós? Mas Estevão é um exemplo de que Deus quer usar homens e mulheres considerados comuns, mas que são cheios do Espírito Santo. Segunda coisa que nós podemos aprender é que o coração humano tem o péssimo hábito de rejeitar os enviados de Deus. Abraão foi desprezado pelos povos, José foi traído pelos seus irmãos, Moisés foi questionado pelo próprio povo, Jesus é rejeitado pelos líderes, e Estevão, o seguidor de Jesus, agora também é perseguido. A verdade é que isso expõe o nosso coração. Quantas vezes nós resistimos à correção? Quantas vezes a rejeitamos quando a palavra nos confronta? Quantas vezes rejeitamos os mensageiros de Deus, os conselhos piedosos, a disciplina? Quantas vezes? Quantas vezes estamos cegos em nossos pecados, pensando que estamos fazendo a coisa da melhor maneira, do jeito certo? Não, eu estou só seguindo o meu coração. Seu coração é enganoso, vai te colocar em cilada, em fria, não caia nessa. Mas seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, seja guiado pela palavra de Deus. Não são as suas emoções, os seus sentimentos que guiam você. O que guia você é a palavra de Deus. Terceira coisa, nosso coração pode resistir a Deus mesmo dentro da igreja. O povo de Israel tinha o templo, a lei, os rituais, a tradição, mas não tinha um coração quebrantado. Estevão mostra que ao longo da história, o povo rejeitou os profetas, rejeitou a palavra, e agora rejeitava o próprio Cristo. Eles tinham aparência de piedade, mas resistiam ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque os líderes religiosos valorizavam o templo e a tradição, mas rejeitavam o Deus que habitava entre eles. Como nós fazemos isso? Quando qualquer coisa é mais importante do que Cristo. Quando as atividades, a liturgia ou qualquer
coisa recebe mais prioridade do que Cristo. Todas as coisas são maravilhosas e necessárias. Mas quando qualquer uma das coisas que são boas recebem prioridade acima de Cristo, então o nosso coração pode estar vivendo uma mera tradição ou religiosidade. Cristo deve ser a prioridade da sua igreja. Meus irmãos, semana que vem nós vamos ver o desfecho de Estevão. Eu já posso adiantar que Estevão não viveu uma vida longa. Viveu, não sabemos ao certo com quantos anos ele morreu. Mas Estevão viveu uma vida cheia do Espírito, cheia da palavra, cheia da graça, do poder, da verdade e da glória de Deus. Estevão viveu como um servo que entendeu que o centro de tudo é Cristo. Que Cristo é o cumprimento de toda a história. Que Cristo é o verdadeiro templo. Que Cristo é o verdadeiro libertador. Que Cristo é o verdadeiro profeta. Que Cristo é o verdadeiro sacrifício. Que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite ainda querendo resistir à voz de Deus. Talvez como os membros do Sinédrio, você agora se agarra a uma religiosidade vazia. Quem sabe a costumes, a estruturas. Quem sabe a religião dos seus pais que você aprendeu desde cedo. Mas pode ser que o seu coração esteja longe de Cristo. Hoje Deus te chama a se render. Hoje Deus te convida a reconhecer que Jesus é o centro de toda a história. Hoje Ele quer te encher, não de orgulho, não de nada dessas coisas, não de poder humano, mas do Espírito Santo. Se coloque aos pés da cruz de Cristo. Não há outro lugar que você possa estar. Faça de Cristo tudo da sua vida. Que nós possamos ser como Estevão, homens e mulheres cheios de fé, de graça, de verdade, cheios de coragem, cheios de Cristo até o fim. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por este tempo. Te louvamos pela exposição da tua palavra. Te louvamos pela vida do teu servo Estevão, um homem levantado pelo Senhor, um homem comum, um homem que talvez as pessoas não dessem muita coisa para ele, mas era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Estamos vendo o que Deus, o Senhor, faz com homens que o Senhor enche do seu Espírito. É assim que nós queremos viver, cheios da tua presença, cheios do teu Espírito, proclamando com ousadia e coragem a tua palavra e vivendo a sua palavra com fidelidade. Mesmo que isso venha custar a nossa própria vida. É o que nós te pedimos. Livra-nos de toda religiosidade vazia. Livra-nos de toda falsa religião. Mas que o nosso coração se prostre e se derrame a Cristo. Porque Cristo é de fato o centro de tudo. É em Cristo que todas as coisas ganham significado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.